Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, nós sabemos que para os judeus o sábado é um dia santo, mas em Jesus Cristo, nós, cristãos, católicos, que acreditamos na ressurreição de Cristo, o dia santo é o domingo, é o dia do Senhor. Aqui, Jesus quer ensinar aos fariseus e aos mestres da lei, porque para os judeus não era possível fazer alguma coisa, trabalhar no sábado, fazer algo, era o dia literalmente santificado para eles e não podiam fazer nada. E aí Jesus pergunta para eles, falando aos mestres da lei, aos fariseus, e faz a seguinte pergunta: a lei permite curar em dia de sábado ou não? E aí os mestres da lei ficam surpresos e não têm resposta para Jesus, porque fazer o bem para Jesus é todos os dias. Todos os dias é necessário curar, é necessário libertar. E aí Jesus dá um exemplo no final do Evangelho, para que eles entendam que é necessário fazer sempre o bem, e que o amor está acima de todas as coisas. E aí Jesus olha para eles e diz, explicando, porque eles não tiveram resposta: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado, porque não poderia fazer nada no sábado, não é? Tem lugares hoje em Israel que você não pode nem apertar o elevador. É uma lei rígida para subir no prédio, para subir para o seu apartamento. Nem o elevador pode apertar. E aqui Jesus, ele quer despertar nos mestres da lei e nos fariseus a graça de fazer o bem todos os dias, inclusive no dia santo. Nós somos chamados, meus queridos irmãos, a exercer a caridade todos os dias da nossa vida, porque o convite do Senhor para nós é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Como Jesus não ia curar no dia de sábado? É necessário curar no dia de sábado. Na verdade, o Senhor manifesta a sua cura todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. E nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, porque esse homem que era hidrópico foi curado. A misericórdia de Deus alcançou, e ele passou a ter saúde, a ter uma vida nova. Porque na verdade, meus queridos irmãos, além de Jesus realizar as curas físicas, ele também deseja realizar cura espiritual. E ele estava pregando a boa nova do reino de Deus para que os mestres da lei e os fariseus entendessem a boa nova que ele trazia. Jesus é a boa nova do Pai para a humanidade. Ainda hoje tem judeus que não acreditam que Jesus veio, mas ele veio. Ele se encarnou para salvar a humanidade, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos dar a graça de viver o amor, de corresponder o amor. Na primeira leitura nós vimos São Paulo um pouco em crise, porque claro, nós passamos por nossas crises, mas quando unida a Jesus, ela é transformada. E aí São Paulo dizia aos romanos: irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo. São Paulo tinha no seu interior um autoconhecimento profundo, ele sabia da sua fraqueza. Porém, mais do que a fraqueza de Paulo, era a graça de Deus que agiu na vida desse homem. Nós estamos lendo nesses dias
a carta de São Paulo aos Romanos. E essa carta, São Paulo tem como tema central a justificação pela fé. E em Cristo Jesus nós somos justificados, nós somos salvos, nós somos curados, nós somos libertados. E claro, São Paulo estava ensinando aquela comunidade, a comunidade dos romanos, aos romanos, mas essa palavra foi direcionada a eles, porém essa palavra é para nós hoje. Por mais que nos deparemos com a nossa fraqueza, com as nossas debilidades, com as nossas misérias e limitações, é necessário lembrar que a graça de Deus está agindo, porque nós fomos justificados pela fé. E por isso que São Paulo, ele é conhecido como teólogo da graça, porque ele propaga ainda mais a graça de Deus que o alcançou no caminho de Damasco. Aquela luz invadiu a vida de Saulo e ele mudou de vida. Como um dia, a luz do ressuscitado invadiu a sua vida e você está aqui hoje, vivendo a missa diária, porque sabe que sem Jesus não dá para viver e é Ele que nos garante uma vida saudável. Porque toda pessoa que tem uma vida espiritual tem sim uma vida saudável, apesar de passar pelas purificações, apesar de passar por lutas. Padre Pio sofreu grandes lutas interiores. Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, passou por purificações na fé, mas não desistiu, porque sabia que o verdadeiro alimento era Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o verdadeiro alimento é Jesus. E Jesus ensinou para esses mestres da lei que é necessário fazer o bem qualquer dia das nossas vidas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós somos chamados a amar, porque o amor nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou, como alcançou a vida de tantos santos na igreja, e que pode alcançar, né? Eu tive um irmão de comunidade, né? Quando eu entrei na comunidade, um pequeno testemunho, né? Um irmão de comunidade, quando eu entrei, a gente estava vendo uma formação sobre Santa Teresinha, né? E esse irmão brincando comigo disse, Doglimar na época, né? Que eu não era ainda padre. Ele disse, se Santa Teresinha teve jeito, você tem jeito, né? Aí eu disse, oh, que coisa linda, né? É verdade, todos nós temos jeito, porque a graça de Deus opera, a graça de Deus realiza. Por isso que Jesus curou esse drópico e ainda formou os mestres da lei e os fariseus, ou seja, ensinou para eles que era necessário fazer o bem. É necessário sempre fazer o bem para os nossos irmãos. E se por algum momento você pensou que você não tinha jeito, lembre-se, Santa Teresinha teve jeito, São João Paulo II teve jeito, São Francisco de Assis teve jeito, e chegaram ao altar, né? São santos de altar. E nós também podemos ser, porque a nossa esperança, como diz São Paulo, nós fomos salvos na esperança, e por isso não podemos desistir. É necessário perseverar e ter esperança de dias melhores, viver a virtude teologal da esperança. É necessário viver essa virtude, a virtude teologal da esperança, e nunca desistir, nunca desanimar, porque as purificações existem, a cruz existe, as limitações são várias, mas a graça de Deus é maior do que tudo isso. E assim como Jesus operou na vida desse hidrópico, assim como Jesus operou na vida de Saulo e se tornou Paulo, que ensinou aos romanos a mudarem de vida, saírem da vida carnal para a vida no Espírito, nós também somos convidados a deixar que a graça de Deus nos alcance e nos dê saúde física e saúde espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.